Hoje vamos falar de um assunto muito sério e você sabe que aqui no Mulheres a gente gosta de trazer informação para você e realidade. Não adianta a gente florear as coisas. E hoje a gente vai falar sobre drogas e o quanto que essas drogas influenciam não só um indivíduo, mas a família dele todo. Hoje a gente tem o Dr. Reinaldo Correia, que é delegado de polícia aposentado. Muito bem-vindo mais uma vez. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. E hoje o assunto, mais uma vez, sério, mas muito importante, né, doutor Reinaldo? Importantíssimo. Aqui do meu lado direito tem a doutora Marilene Simão, que é psicóloga e escritora. Muito bem-vinda, sempre. Muito obrigada, viu? Kátia. Obrigada de poder colaborar. A gente que agradece. E queria agradecer já, antes de mais nada, a Márcia Branco, que é vendedora, que passou por um momento complicadíssimo de vida, porque a gente não espera que isso vai acontecer na casa da gente. E acontece. Na de qualquer um de nós, na dela não foi diferente. Para a gente começar a falar sobre esse assunto, a gente vai ver o que pode levar uma pessoa a ir atrás das drogas. Será que são influências de amigos? O que será que acontece? Vejam aí na matéria. A criatividade é a principal arma de um artista. Ela o ajuda a externalizar as suas ideias, os seus valores e os seus desejos. A criação ultrapassa as fronteiras da rotina, podendo levar o artista para um outro mundo. Para mim, criatividade tem a ver com a imaginação, com a capacidade de criar, de inovar e sempre fazer coisas novas. É você desenvolver um lado seu que converse mais com o lado humano. Criatividade é um meio de você se expressar de alguma forma. Sair um pouco do raciocínio rápido e partir para uma coisa menos assertiva, onde você tente mais para chegar num resultado. Aí você inventar coisas da sua mente, fazer o que você quer, o que te inspira, o que você tem vontade, sei lá, algo que te impulsiona. Você conseguir expressar uma ideia nova, alguma coisa diferente com o seu coração, sei lá, você conseguir jogar pra fora aquilo que você baixa aqui dentro e precisa expressar de alguma forma em arte. Eu acho que é você querer trazer uma coisa inovadora. Vai muito além de, do que você quer, entendeu? Você trazer uma contribuição para a sociedade. Assim como o processo criativo, as drogas também atingem o cérebro humano, mas você acredita que elas têm algum tipo de ligação? Libera, mas eu acredito que não de uma forma correta. Como poderia ser trabalhado de uma forma melhor. Eu acho que as drogas, elas podem mexer com o sistema nervoso central das pessoas, deixar as pessoas mais alucinadas ou não. Isso não quer dizer que ela vai ser mais criativa ou não. Ela pode tentar representar alguma coisa que ela está viajando na maionese, porque a droga, indiretamente ou diretamente, atua no sistema nervoso da pessoa. Dependendo da droga, talvez desperte alguma coisa, mas não necessariamente está ligado a você ser criativo porque você usa droga. Você tem que saber que tem a divisão entre o recreacional e a parte que influencia. Você não pode ficar só utilizando drogas e achar que vai ser inspirado por causa disso. Depende, eu acho que um pouco, só desinibe, né? O que ajuda para a criatividade, mas... Ela lesa muitas áreas do cérebro e não vai dar criatividade. Qualquer um pode ser criativo, com droga ou sem. Para algumas pessoas, o álcool e as drogas consumidos em meio festivo de divertimento podem ser vistos como desinibidores, facilitando assim a expressão artística. Já para outras, o uso dessas substâncias não justifica o estímulo criativo. Agora, estudos apontam que artistas como músicos, atores e poetas são pessoas sensíveis e intensas, sendo assim mais vulneráveis à ansiedade, bipolaridade e também à depressão. Muitos deles procuram outras saídas para fugir desses sintomas. Será que é por isso que tantas celebridades se envolvem com drogas? Não acho, porque eu acho que certas coisas você pode ter um preparo. Por exemplo, os atores, eles têm todo um preparo para poder se desinibir e desenvolver a atividade deles. A partir desse preparo, eles não precisam da utilização de drogas, né? Eu acho que é mais um escapismo. Se a pessoa usa e encontra nisso uma fonte, é complicado você julgar. Sei lá, eu não sou a favor, mas eu também não justifico, não condeno quem faz esse tipo de uso, desde que não esteja atrapalhando ninguém, a não ser si mesmo. Pode explicar, mas justificar não. Acho que nada que envolva algo que te prejudique a saúde de alguma forma não é justificável. Olha, eu acho que é justificável se você tiver sempre precaução, né? Souber o que você está fazendo. Eu acredito que para algumas pessoas que têm uma mente fraca, elas acabam entrando no mundo da droga, mas isso não se aplica a todas e não justifica também. Mesmo com fama, beleza e dinheiro, Vera Fischer tem um histórico de polêmicas. Após perder a guarda do filho Gabriel, a atriz decidiu largar as drogas de vez e, para isso, foi internada em uma clínica de reabilitação.
Outro talento da televisão brasileira que precisou se afastar das telas por se envolver com drogas foi Fábio Assunção. Ele sustentou o vício durante anos e depois de perceber o quanto a dependência estava atrapalhando sua vida pessoal e também profissional, optou pela internação. A lista de artistas que já se envolveram com drogas não é pequena. Seria um refúgio da pressão por ser uma figura pública? Ou um caminho de estímulo quando falta a criatividade? Não sei, acho que vontade de descobrir algo novo, ainda mais os jovens, né, que sempre quer algo diferente. Olha, talvez porque elas busquem algo que está faltando na vida. Eu acho que às vezes por uma falta de expectativa de vida, ou querer buscar uma coisa, não estar feliz consigo mesmo, querer sempre algo novo. É mais como uma válvula de escapismo, de tudo, da sociedade, da família, de tudo que está ao redor. Acho que elas começam por curiosidade, talvez, às vezes elas querem mesmo, acham legal a consequência a médio prazo. Eu acho que as pessoas querem atingir um prazer ou assim, um lado que elas não têm no dia a dia. E, infelizmente, gente, essa é uma realidade. Agora, a gente viu aqui, não é porque as pessoas são criativas e toda pessoa criativa que vai atrás das drogas. E não é porque uma pessoa não é criativa, não tem essa criatividade excessiva, que ela está sendo poupada. E aí eu acho que é bom a gente começar falando disso, né, doutora Marilene? Quer dizer, frustrações todo mundo tem na vida. E em cada dia a gente passa por várias frustrações. Isso. A gente tem que saber lidar com essas frustrações para não buscar depois o que parece ser um paliativo, mas é um problema ainda maior que a gente arruma com as drogas, né? Exatamente, Kátia. Daí a atenção já desde a infância. Como aquela criança reage às frustrações desde pequena, para ver como ela vai lidar com aquilo, porque tudo começa a aparecer na infância. Se você percebeu que ela tem dificuldade, na adolescência isso vai se tornar pior. Na adolescência é uma fase em que as descobertas são muitas. A autoaceitação é um pouco mais difícil, enfim, a identificação, aceitar o que a vida impõe, é tudo mais difícil. E ele vai buscar o que lhe dá prazer, o que lhe dá satisfação. E às vezes ele não encontra dentro dele. Ele vai buscar como? Com um colega que indica alguma coisa, enfim. E geralmente o colega acaba influenciando numa questão negativa. Olha, a tua insatisfação pode ser resolvida dessa forma, vai te dar prazer, vai te deixar bem, e apresenta alguma coisa para aquele outro adolescente que ele vai ficar dependente daquilo para o resto da vida. Só que naquele momento ele não sabe que ele está resolvendo um problema com outro problema ainda maior, muito pior. E aí a gente viu na matéria, e a gente comentava enquanto a gente assistia essa matéria também, o quanto que muitas vezes os seus grandes ídolos de jovens, a gente vê que assumem, publicamente. Influenciam. Eu uso maconha é ótimo. Não tem nada, eu fico ótimo. Aí depois vem um outro. Eu bebo, mas bebo socialmente. Todo dia uma garrafa de vinho, mas isso é socialmente. Isso. E geralmente, Kátia... Isso começa a ser aceito pelo jovem como correto, né? E geralmente por jovens que têm muitos problemas subjetivos, têm altos e baixos no humor, que é o famoso transtorno bipolar. Então, quando ele está na euforia, tudo bem, ele está criando, como a matéria diz, lógico que se for uma euforia leve, porque se for uma euforia exacerbada, ele não vai criar nada assim que dê para você aproveitar, tá? Então, quando ele cai na depressão, é onde ele busca alguma coisa para sair dela. E geralmente é a dependência alcoólica, é a dependência das drogas, que vai piorar a situação, que pode inclusive levar ao suicídio. Então, pessoas que são... Direta ou indiretamente. Isso. Né? Pessoas que são muito intensas, que vivem a vida de forma muito emotiva, que guardam muitas coisas dentro delas, que têm esses altos e baixos, é a grande preocupação da psicologia e da psiquiatria. Agora, hoje a gente está com a Márcia Branco. Seu filho começou a usar drogas com qual idade? Na adolescência. Na adolescência. E ele era assim? Já aproveitando o gancho da doutora Marilene, ele era intenso? Muito. Hoje eu tenho noção de que ele era hiperativo. Ele era uma criança hiperativa desde que nasceu. Só que naquela época, né, a gente não tinha o conhecimento de hoje, de ver uma pessoa... Ele era, como é que eu vou te dizer, sabe, no termo da época, um azogue. Você levar para
para um psicólogo, fazer um tratamento. Mas ele era uma criança que... É difícil a gente perguntar isso, porque eu acho que nem a gente tem noção, às vezes dá a gente, mas enfim, eu ia perguntar. Uma criança que olhando, você fala assim, bom, ele era um pouco inseguro, era uma criança altamente influenciável, um adolescente influenciável? Não. Ele era hiperativo. Mas hiperativo, por exemplo, na turminha, a turminha bolava um apronto. O executor era ele. Era ele sempre o executor. Sempre ele. Mas isso para atrair a atenção dos amigos, você acha também? Ele queria estar inserido nesse grupo? Algum amigo influenciou ele no uso da droga? Não? Bom, isso provavelmente, né? A gente não sabe, porque ele nasceu no prédio que eu moro, como essa famosa turminha, os amigos, entendeu? Então... E ele foi... Quando você descobriu que ele estava usando drogas, ele começou, você acha, por volta de uns 15, Me chamaram a atenção no colégio. No colégio? É. No colégio... no colégio que ele estudava desde pequeno, um colégio de freiras, mandaram fazer um desenho livre, ele fez um desenho de uma garrafa de 51. Foi expulso do colégio. Aí coloquei num colégio... Mas você teve que chocar, né? Aí eu coloquei num colégio, mas já viu num colégio de freiras. É. E uma criança educadíssima. Ah, isso não tem nada a ver com educação, com pai? Educado. Aí coloquei num colégio mais assim, justamente apropriado para ele. Mais rígido foi ou não? Não, e assim, vamos dizer, poucos alunos em cada classe, para... E foi ali que a diretora me chamou para prestar atenção, porque tinha uma turminha do meu prédio, que eram amigos dele, também na mesma escola, e foi aí que eu comecei a prestar atenção. Agora, gente, eu conheço bem a história da Márcia, e não dá pra gente dizer assim, é uma mãe que não era participativa. Porque se vocês soubessem o que essa mulher fez para tirar o filho das drogas, é coisa que muitas vezes as pessoas não se dão conta. Falam assim, isso é falta de base familiar. E não é. Se você soubesse cada buraco, literalmente, que a Márcia entrou para trazer o filho dela de volta. Em favela. Em favela. Mas digo buraco, gente, não buraco. A favela é buraco. Não. Cada lugar ela colocou em risco a vida dela, a vida de todos da família. Ela não desistiu do filho por nenhum segundo. E mesmo assim perdeu o filho. A mãe não desiste. A mãe não desiste, doutor Reinaldo. E às vezes a gente é cruel com o inclusive foi tratado. O resgate do filho. Foi tratado, ficou internado numa chácara evangélica, se converteu, queria converter os amigos, queria evangelizar, e os amigos ofereciam a cocaína para ele. E ele que era um doente. Inclusive, então, para ele não viver a coisa, ele passou a se fechar em casa. Ele não saía, ele não descia no meu prédio. Para não ter contato com aquelas pessoas. Para não ter contato com os próprios amigos. Quer dizer, ele também tentou. Muito. Até o último dia. Até que veio numa dessas saídas, ele não voltou. Aí, doutor Reinaldo, a gente vê, e eu falei de crueldade, eu acho que a sociedade é muito cruel em relação aos pais de dependentes químicos. É claro, gente, que a gente tem que ficar preocupado, que a gente tem que falar, puxa, será que teve uma base de família? Mas eu acho que esse ponto, o contraponto que a Márcia trouxe, é de uma família estruturada, de uma mãe, de uma família inteira que não abdicou, de um dependente químico que tentou sair, mas que a droga foi mais forte. E essa também é uma realidade, né, doutor Reinaldo? É uma realidade. Ele dizia que era mais forte que ele. Então, porque é um vício, é uma doença. Essa é uma realidade para a maioria das famílias. Normalmente, o usuário de droga vem de uma família bem constituída. Sim. Tem boa criação. Equilibrada, mas as assim. amizades é que tem que ser tomado cuidado. Então, hoje, você tem um círculo de amizades aí que são perniciosos à família. Então, isso aí vai levar o usuário, porque não é o traficante que traz a droga para o usuário. Não, é o dito amigo, é o amigo, né? Que traz. E normalmente, quando começa com o abuso do álcool, o que você tem? Sob efeito do abuso do álcool, você perde o freio moral, né? De toda a sua criação, e você começa a usar alcoolizado. E depois você já fica na dependência, mesmo sem o álcool, você faz o uso. Outro dia, uns meses atrás, o doutor Reinaldo esteve aqui com a gente, ele deu uns dados que é chocante. Porque a gente fala assim, a gente vê na televisão, gente, a maconha é usada com fins médicos para muita gente. Mas não é a droga em si, são algumas substâncias da droga que são usadas com aquele benefício. Exato. A droga em si, seja a maconha, que muita gente levanta a bandeira, que maconha não é menos mal que o cigarro, ela vicia, tem um poder viciante 20 vezes superior a outras drogas. A substância que é usada na medicina é o canabiol.
que não faz o efeito do THC, que é o barato da maconha. E hoje o THC está alterado. Hoje o THC não é mais aquele 10 anos atrás, que era 0,5%. Hoje é 20%, então, 40 vezes mais forte. Dá dependência. Falam, o tabaco é pior. Não é. A maconha tem 50% mais alcatrão do que o tabaco. Significa mais doenças respiratórias, mais câncer. Ninguém consegue se livrar do vício sem ajuda. Sem uma internação, sem ter força de vontade. E mesmo assim, isso não quer dizer que mesmo a pessoa tendo força de vontade, que ela vai conseguir sair. Exatamente. Por isso que o melhor é não entrar. Tem síndrome da abstinência da maconha. Se fosse uma droga leve, não teria. Isso. Tem abstinência? Tem abstinência. A pessoa que está no uso, né, o consumo constante, ele tem a crise de abstinência, tem a falta da droga. Isso sem falar de outras drogas que vêm entrando cada dia mais na vida da gente. A gente tem que se preocupar, gente, com doenças como estão falando tanto do ebola, com outras doenças, mas a gente tem uma doença crônica e que ninguém comenta, que é dos dependentes químicos e que livremente as pessoas sabem onde encontra droga na esquina da sua casa. Quer ver outra droga que entrou ano passado? Metilona. É um êxtase modificado. Ele deixa a pessoa totalmente agressivo e totalmente alterado, que leva às vezes até a desencadear distúrbios que podem levar à morte. E estava aí solta também a partir de fevereiro, é que ela foi proibida. A metoxetamina, que é esse B25, que foi utilizado por esse estudante que morreu na quadra da USP. Na USP, que foi encontrado na raia olímpica, né? Você, inicialmente na perícia, alterou-se porque ele guardava um ferimento no rosto. Então, por essa razão, disseram que arrastaram o corpo e jogaram na água. Né? Depois constatou-se que ele morreu afogado. E o que é este ferimento? O pai diz, mas tinha uma cerca que impedia que ele chegasse à água. Mas quando a turma está sob efeito dessa droga, ele perde totalmente o seu controle. Que segure, né? Não, ele deve ter escalado a cerca, caiu do outro lado, bateu o rosto e depois foi tentar nadar. E a droga altera toda a constituição da pessoa e a pessoa acaba morrendo. A percepção passa a ser outra. Temos um relato levantado por um site americano que um rapaz tentou pular, sob o efeito dessa droga, tentou pular do segundo andar, foi contido. Saiu correndo, entrou num campo, né? Tentou pular uma cerca de arame farpado, se rasgou todo, invadiu uma autoestrada, tirou toda a roupa e começou a tirar pedra nos policiais que tentaram ajudá-lo. Foi contido e só sossegou quando os parentes chegaram. Então, para ver que a droga deixa a pessoa numa condição terrível. E aí a gente não pode esquecer o quanto que essa droga tem faz uma modificação na personalidade da pessoa também, né? Ativa aquilo que a gente tem e que às vezes está adormecido, Exatamente. Né? Qualquer raiva que ele tem da vida, que ele não soube administrar aquilo, vai sair no momento que ele vai usar droga e ele vai agir contra qualquer um. Então, a grande preocupação, Kátia, é que as mães, os pais entendam que qualquer alteração de comportamento do filho tem que ser visto como um caso a ser tratado. Não entenda como, isso é corriqueiro de adolescente. Isso é normal, né? Isso é normal. Não, porque a droga, ela dá sinais no comportamento. Essa alucinação que ela causa, é visível os pais identificarem isso. Então, vai sair em rodinha, vai ter uma festa, por exemplo, como teve essa aí dos coleguinhas, já fica atento que vai rolar droga. Mas sabe que uma vez o doutor Samitiba esteve aqui no programa, preciso dar um beijo para ele, que faz um trabalho também maravilhoso de aproximação entre pais e filhos. Isso sempre é importante, mas nos dias de hoje mais ainda. E ele dizia que quando os pais descobrem que seu filho está usando droga, isso já faz 3 anos que eles estão em uso. Isso. Então, quando às vezes a gente tem essa percepção, já há 3 anos e o não filho quer aceitar. E não quer aceitar. Nega. Mas não é que nega. Eu acho que foi o meu caso. Não dá para ver quando você veja 3 anos. E o seu caso foi bem assim, né, Márcia? Quer dizer, você tentou e ele tentou e mesmo assim não muito atrás. Né? Bom, volto para a gente continuar e quero saber da Márcia isso. Quer dizer, olhando essa história toda do seu filho hoje e olhando o que a gente percebe que tem acontecido cada vez mais nas famílias, que a gente está percebendo que isso atinge a todos. Você acha que a situação de hoje está pior para esse jovem do que aconteceu com o teu filho? O que eu vou te dizer? Nossa... Porque 25 anos atrás, gente, a realidade era outra. Não era tão fácil achar droga. Hoje em dia é muito fácil. Eu acho que é mais vulnerável ainda que a gente vê as famílias. Você tinha maconha e a cocaína estava entrando na classe média alta. Então era poucos jovens. E tinha o Perventim, né? que era um começo de um crack na época do meu filho. Mas o crack era para pegar aquela parte suja da cocaína que estragava, aproveitar, né, a cocaína, e transformar. Então era fraco.
Né? Até o crack daquela época era mais fraco perto do crack porque que tem hoje, o né? pó já tinha mistura. Então, normalmente, quando ele empelotava e não dava mais para aspirar nem injetar, ele não ia jogar fora, que ele tinha um valor agregado. Então, o que ele fazia? Ele misturava bicarbonato, amônia, fazia o crack e vendia baratinho. Mas pela mistura, era uma segunda mistura que é. E o de hoje? Então, era mais. Agora é direto da pasta base. Então. É mais forte do que o cloridrato, o pó. Quer dizer, a intensidade dessa droga no organismo é muito maior. Terrível. E ela, usada desta forma, fumada, e ela vai naquela área onde a pessoa domina, né? Tem a sua memória, tem tudo aquilo e altera tudo. Tem muita ela fica gente... numa fissura, ela só quer usar droga. Tem muita gente que não percebe andando nas ruas, mas é bom a gente perceber e mostrar para os filhos, para as crianças. Sim. E você me alertou uma vez disso. Quando a gente muitas vezes vê aquelas pessoas, e aí você começa a perceber o quanto que fisicamente é fácil identificar um dependente químico de crack. Ele fica na calçada, ele fica no meio da rua, procurando pedrinhas, os dedos todos com medo. Você olha os olhos dele, você já reconhece o rosto. É outra fica coisa, transfigurado. Né? Fica transfigurado. Ele emagrece olhos vistos, né? Ele exala cheiro, né? Ele não cuida da higiene. Em uma noite ele emagrecia? Em uma noite. Ele chegava com a calça jeans caindo. De tanto que porque ele não passava mais do que uma noite na rua. Não se alimenta nada? Não, você só usa droga vários dias. Você faz as necessidades fisiológicas na própria roupa, fica um cheiro insuportável. Mas ele era agressivo, Maurício? Super dócil. Então, porque aí esse outro... E aí a gente tenta buscar aquelas receitas para tudo. E receita de bolo não serve para outras receitas. E alto astral. Então, você fala, essa pessoa tem que ser deprimida, tem que ser agressiva, tem que ser isso e aquilo para ser dependente químico. Não podemos fazer regra geral com droga. É péssimo quando a gente faz regra geral. Para todas as pessoas tem forma diferente mas, de Kátia, pegar. Essa é uma forma como ele se apresentava. Sim, mas para a mãe, eu digo, claro, uma coisa é como as pessoas se apresentam dentro de casa, na família, mas para os pais enxergarem é como aquela criatura, vamos dizer assim, se apresenta para ela. Se você pega aqueles itens básicos. Bom, não mudou o comportamento, não está agressivo, não deixa de comer. Em casa ele continua carinhoso, come direitinho. Está emagrecendo? Coitado, está trabalhando demais. Educadíssimo. E educado. Exato. Porque a gente liga a droga à agressividade. E não é assim. Mas com o tempo, a droga transforma. Assim, com o tempo, ele sim. aí começa a ganhar agressividade. Mas o filho dela não teve tempo disso. Não. Acabou falecendo antes. E com parada cardíaca, não é isso? 3 paradas cardíacas. 3 paradas cardíacas. E aí a gente muitas vezes não se dá conta do quanto a gente vê em noticiários de jovens, adolescentes, jovens de 20 e pouquinhos anos, que morrem com parada cardíaca. Kátia. Uma parcela grande desses jovens são dependentes químicos, doutor Só um exemplo, eu estava comentando até com elas lá fora. Há 3 meses eu participei de um seminário aqui em São Roque. Eu fiz a primeira parte e um médico cardiologista que atende e opera no Hospital das Clínicas e atende o pronto-socorro, ele confirmou que eu falei que as mulheres estavam usando mais cocaína em pó. E ele disse que também o número de atendimentos de emergência de moças tem aumentado enormemente lá no Hospital das Clínicas. Ele falou, há 2 semanas atrás, perdi uma moça de 23 anos na mesa de operação que teve o rompimento da aorta pelo excesso de cocaína. Rompeu a aorta. Ele falou, não deu tempo de abrir o peito dela para estancar a hemorragia. Quando eu consegui abrir o peito, não deu mais para fazer nada. Você imagina o estrago? Então, o estrago que faz. Normalmente, as pessoas acabam falecendo precocemente de infarto pelo uso da cocaína. Ataca o coração. E o que levou a esse uso de cocaína? Uma insatisfação dela com a vida muito grande, que ela não conseguiu encontrar outra alternativa, outra fonte de prazer, a não ser naquela droga fácil e rápida. Infelizmente é assim. Mas aí a gente não pode generalizar, porque eu tive na minha adolescência, a gente passava cada coisa, não tinha nada, passava um aperto danado. Começou a trabalhar todo mundo cedo para ajudar em casa. E a gente tinha 1000 dificuldades. Mas aí eu acho que o medo ajuda. E aí tem gente que fala assim, o medo, ele é contra a gente, o medo é ao nosso favor. Quando a gente tem medo de beber, a gente tem medo da consequência da bebida, o medo da droga, a gente não chega perto dela. Quando a gente se sente muito forte, muito poderoso, a gente não é só a questão do medo. É a questão do conhecimento dos estragos que faz a bebida e a droga. Mas o estrago vai te trazer para a sua vida, né? Hoje eu considero os jovens um pouco mais destemidos, Kátia. Então, isso é um mal, né?
É muito sério, porque eles acreditam que vai acontecer de tudo, menos a morte, menos o pior, e eles pegam facilmente essa droga. Então, quando você tenta ajudar, ele já se viciou, e aí entra no que o doutor falou, é o tratamento. E o tratamento não é fácil, porque envolve não apenas o usuário, como a família toda para entender aquela situação e ajudar aquela pessoa a sair daquilo e depois se manter depois de que fez o tratamento, que em 2, 3 meses não adianta, que não resolve. Recentemente a gente teve o caso do Edson, da dupla, Edson e Hudson, que saiu de uma internação por dependência química. Ele começou com álcool e depois partiu para outras drogas. E na entrevista, gente, o mais chocante é a gente ver o que a pessoa diz, que ele sabe que ele é um dependente, que sempre será. E ele sabe que não vai ser fácil, mas que ele vai lutar todos os dias para ficar longe e que ele não pode chegar perto. Então, acho que isso é importante, Não né? tem cura. Não tem cura. Não tem uma cura nem crônica, a dependência né? alcoólica, nem a química. É o que eu dizia para o Maurício, que ele dizia que, quando ele estava bem, nunca mais eu vou usar. Eu falava para ele, você tem que agradecer todo dia como alcoólatra. Hoje foi mais um dia que eu não usei. É dia a dia, né? É. Porque não adianta esperar que você vai usar de novo, Eu acho tudo que bem, até né? morrer. Até morrer ele achava Como isso. alcoólatra. O alcoólatra não tem cura. Não tem. Chegou perto, cedeu àquela vontade, porque é um vício, pronto, você volta da onde você Conheço saiu. pessoas que tentam ficar longe há mais de 20 anos do uso da bebida e não podem nem colocar vinagre na salada. Que eles começam a ter vontade de fazer o uso. Isso. Não, eu sei de amigos do Maurício que tiveram recaída agora, depois de 20 anos. Então. Casado, com filhos. Sem contar os problemas que todo mundo esquece que o álcool faz. Principalmente ligados ao fígado. Começando com a esteatose, aquela cobertura de gordura, grau 1, 2, cirrose. E a cirrose a gente fala. Agora nós fazemos palestras para os adolescentes, quando você leva a eles o conhecimento, eles começam a ficar com o pé atrás. Por quê? Porque eles fazem de tudo achando que nada, como a doutora falou, fará mal. E o jovem, principalmente, nós fazemos palestras, jovens acima dos 15 anos, o que nós encontramos? Total desconhecimento. Eles entram de cabeça em busca de sensações, mas não verificam os riscos que eles estão correndo. Quando você informa que, obrigatoriamente, pelos abusos tão cedo iniciados, que a partir dos 10, 12 anos já estão bebendo e usando drogas. 10 anos? 10, 12 anos. Já estão usando drogas. E não bebem um copinho, 2. Eles bebem garrafas. Às vezes bebe a garrafa, o corpo rejeita, bebe outra. Mas o corpo não está nem formado. Não, pronto. fígado em formação, cérebro em formação. O problema é o fígado. Eles precocemente vão acabar morrendo. Chegando aos 30, 35 anos, vão ter morte de muitos jovens. Famílias enlutadas aí, tragédias em famílias. Isso com a bebida, hein? Estamos falando só de uma droga liberada. Bebida, uma droga abuso do aceita, álcool. né? Só o abuso do álcool. Que já é muita coisa. É muita coisa. Então, agora, se a gente associasse o uso dessa bebida, que já traz tantos males, com o uso de outras drogas, aí a gente tem uma bomba, se você pegar cocaína com o álcool, detona. Isso ele vai abreviar o tempo. 10 anos, o risco maior. Chegar, se você conseguir alcançar os 10 anos. Então, aí vamos pensar. Você tem jovem... nesses, logo no começo, se o uso for principalmente do crack, não dura 1 ano, 2. Então, vamos para uma forma mais branda. Você vê a situação como é dramática. Um jovem de 15, 16 anos começa a beber, começa a usar cocaína, ou começa a usar maconha, vai que hoje é turbinada, ou outras drogas. Se chegar aos 25, 30, é muito. É muito, Kátia. É muito. Então, não chega. Você vê quantos jovens nós perdemos esse ano, né, doutora? A incidência é muito grande. Então, esse trabalho que é feito nas escolas, essas palestras que são dirigidas a esses jovens, eu falo como psicóloga, é fundamental. Causa um alívio para esses pais. A prevenção, é verdade. Exatamente, informação para eles terem a certeza de que isso só vai levá-los a piorar. Então, a ideia é transforme a sua dor em arte. Como o tema também é de criatividade, lance mão de recursos na sua tristeza para abafar a sua infelicidade, insatisfação, de coisas, de bases que vão te trazer alegria, retorno bom na vida. Existe sim. Vai cantar, vai dançar, vai tirar fotografia. Vai fazer um esporte? Exatamente, vai fazer um esporte. Por que que não? Por que que hoje os jovens se reúnem para, a maioria, claro,
exclusivamente para usar droga. Então, é o que eu estava conversando com o doutor. É fundamental as palestras nas escolas, porque quando chega para nós, Kátia, para um tratamento psicológico, tarde, né? Como que você vai trabalhar com uma cabeça, neurônios já queimados, destruídos de tanta droga? Então, e aí a gente vê uma parte triste, eu acho, de quando a gente anda. E é bom se você não anda muito a pé, que você comece a andar. Porque quando a gente anda de ônibus, de carro, de metrô, a realidade é outra. Passa pela janela rápido. Quando você anda a pé, você vê do seu lado o que acontece. E isso é muito triste. Não estou falando para você ir para a periferia, não, porque isso não acontece na periferia só, isso acontece em qualquer lugar. Aqui na Avenida Paulista, de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, parece Walking Dead. É triste. Na frente do apartamento que eu moro, teve uma senhora que ficou jogada ali. Senhora, aparentemente parecia senhora, mas ela devia ter uns 20 e poucos anos, mas toda destruída. Ela evacuava na roupa, ela se urinava na roupa, ela ficou embaixo de uma árvore por quase 3 meses. Todo mundo passava, desviava do cheiro e ninguém fazia nada. Passava um, passava outro, tinha gente que deixava uma marmitinha, tinha outro que deixava uma garrafa de bebida e ela foi definhando lá 3 meses. Você chama a polícia, não existe lei para isso, não pode levar ninguém à força, não está causando mal a ninguém. E você vê a pessoa definhando, morrendo. Isso não é aqui, isso é em qualquer lugar, não é, doutor Reinaldo? Abandonados. Isso é muito triste. É difícil você pegar uma pessoa e tentar socorrer. Primeiro, isso que ela não quer. Onde? Então. Quando você iniciar o resgate dela, ela vai se insurgir contra o resgate, vai usar de violência, você vai ter que usar força física. E não pode, aí pela todos lei. Os que estiverem no entorno vão ser contra você, policial, que está fazendo aquilo. Ela deixa, é duro e ninguém quer. A gente fala. As grandes dificuldades que nós temos hoje para iniciar qualquer tipo de tratamento, principalmente o usuário de crack. Ele não quer. E você Quem pode pegar quer força? sair de uma rua onde ele faz o que ele bem entende às 24 horas. Ele dorme a hora que ele bem entender, ele come quando ele quiser, porque é só da fome, ele bate em qualquer lá, restaurante, dá um marmitex ou dá um sanduíche. Ele precisa de droga, ele ameaça limpar com aquele pano sujo, qualquer para-brisa de carro. A pessoa já desce e dá um monte de moedas para ele. Por que ele vai querer ter um tratamento, voltar à sociedade, acordar às 6 da manhã, depender de um emprego, né? Ele não quer essa responsabilidade. Para você que vive nessa vida próxima de dependentes químicos, qual você acha que seria a solução? A gente sabe da prevenção que é importante, eu acho que isso é um papel primordial, mas para a gente evitar que jovens entrem nesse mundo. Prevenção. Para tirar os que já estão. Para tirar os que estão é difícil. É difícil. Cada caso tem que ter um estudo para ele. Você não pode fazer regra geral de tratamento com todos, porque cada um começou de um jeito. Mas e leis que... É difícil falar. As leis da internação, assim, né? ela tem. Se a pessoa tem risco de morte, você pode interná-lo compulsoriamente fazendo pedido oficial a um juiz. Então ele submete aquela pessoa. Às vezes não tem família. Você tem a sujeita abandonada, você não tem nem como identificá-lo às vezes. Só que se você vê, ele está jogado lá. Ele tem tuberculose, ele tem AIDS, ele tem hepatite, então ele está à morte. Então você pode tentar socorrê-lo e ele não quer. Aí você pode usar da força, o juiz expede o mandato, o oficial de justiça junto com o policial, com o 192, vai e tira e encaminha para a internação compulsória. E se a pessoa não fugiu nesse meio tempo? Se a pessoa, se tiver família e a família verificar que ele tem risco, pega um laudo de um médico, não precisa ser um psiquiatra, qualquer médico. Ele faz esse laudo, ela vai na clínica e pede a internação, leva e ele é internado. E a clínica é obrigada a comunicar ao Ministério Público da internação. E tem um setor também do Ministério da Saúde, que tem uma comissão que vai analisar essa internação, para ver se ela é legal ou não, né? Então tem todas essas formas, mas são formas burocráticas e demoradas, e aí você não chega a ajudar tanta gente que precisa. Mas o senhor não acha que, vamos dizer, o governo também tinha que olhar um pouco para este lado? Porque não é nenhum nem meia dúzia. Mas aí você acha, Márcia, que a sociedade está pronta para isso? Sabe por quê? Você diz porque aconteceu na sua casa. A gente diz porque a gente tem uma realidade mais próxima com tanto dependente. Mas a maior parte dos brasileiros não tem. Não. E aí, se não é na minha casa, aí a gente pensa, infelizmente, mas, Kátia, pensa-se diferente. Esse é um problema. Um dependente físico é caro.
É caro, Uma clínica de internação é cara, muito cara. Hoje a mensalidade mínima é 2,5. Então você veja, o Maurício há 20 anos atrás custava 1.200 por mês. Isso há 20 anos, hein? Há 20 anos, fora mantimento, que você faz uma compra para manter uma casa. Então, era muito caro. E não é todo mundo que pode despender. Não, é a minoria, né? A minoria. Eu acho que, sabe como a gente muda essa situação? O nosso governo também devia olhar um pouco para esse lado. Mas eu acho que para aquele que não pode. A culpa não é do governo. A culpa é nossa, que a gente não se une com a sociedade. Tem que se unir. Para se exigir o que tem que ser feito. Né? Entendeu? Quer dizer, aí a gente não pode esquecer. A gente está num ano primordial. Não estou dizendo candidato A ou B, gente, não é isso. É assim, não importa em quem você vote. A pessoa foi eleita, não foi nem quem você que votou, você tem que exigir. E exigir aquilo que a gente paga. E como a gente exige? Não é queimando o ônibus, não é fazendo essas coisas, não. É a gente se unindo, é a gente mostrando a insatisfação e a gente mostrando que somos um país que sabe o que precisa e sabe o que quer. É só fazer valer isso a partir do diálogo. E aí, a partir disso, a gente consegue uma mudança gigante na educação, na saúde. E aí entra independência química, que entra em educação e em saúde. E numa vida melhor, porque a gente paga para isso. E a gente merece e tem que exigir. E dá isso, tempo, né? Kátia. Sempre dá tempo. Se for abraçado mesmo pela sociedade, dá tempo, não é, doutora? A gente estava conversando isso. Dá tempo de fazer alguma coisa e salvar esses jovens e ainda prevenir, ajudar aqueles que não entraram para que não entrar. É verdade. Quem quiser saber das palestras, doutor Reinaldo, tem algum site que a gente possa entrar? rei.correia@ig.com.br rei.correia@ig.com.br. Por e-mail a gente pode conversar com você, pode ali passar. A gente faz as passagens aí para as palestras. Olha, eu queria agradecer demais a sua participação. Obrigado, eu que agradeço. Espero que daqui uns anos, porque isso não é rápido também que a gente vai conseguir, a gente possa sentar aqui e dizer que a situação é outra. Você só me permite? Claro, todo. Eu sou portador de um abraço de um grupo de senhoras da Mooca. São quase 120 senhoras que se reúnem para fazer trabalho beneficente e são tuas fãs. Obrigada. Não perdem o teu programa. Ficaram sabendo, mandaram te dar um beijão e um abração. Vou fazer melhor, a gente podia um dia visitá-las. Legal. Vou fazer o seguinte, vou combinar com o Felipe Tille, tem o chefe em sua casa, vamos fazer um chefe lá com quem faz uma parte diferente. Eu acho da nossa sociedade que não fica só falando, mas põe a mão na massa, faz valer essa história do trabalho beneficente. A gente combina para a gente mostrar o trabalho delas, viu? Legal. Parabéns pelo seu trabalho. Queria agradecer mais uma vez a doutora Marilene. Quem quiser, tem algum contato? marilenesimãoquede.blogspot.com.br. Eu tenho vários livros escritos para ajudar muitos adolescentes e famílias envolvidas. Obrigada, parabéns pelo trabalho, viu? Queria agradecer demais você, Márcia. Obrigada a você. E mais do que isso, eu acho que é importante a gente lembrar o quanto que as mães, e o doutor Reinaldo falou bem, lutam o tempo inteiro com mães e pais, né? Mas nessa hora parece que mais as mães estão sempre ao lado dos filhos, os pais fogem um pouquinho. Tem uns que fogem da regra, né? E é sempre mas a gente bom, Kátia, sabe? Vamos dizer, eu participar para outras pessoas assistirem, outras mães. Não passarem o que você passou, né? Justamente. O tempo passa, mas a dor fica. Claro. Não tem jeito, não. Parabéns pela sua dedicação. Você me fez chorar a tarde inteira. Não, mas isso é um choro, não é um choro de tristeza. Claro. É um choro de uma mulher que se coloca no lugar de outras mães, que você não quer que passem por que você passou. É uma ajuda. É uma ajuda. E a gente sabe a vida, quem conhece a vida da Márcia, sabe a vida dela, como até hoje é de muita luta. Não tem jeito. Parabéns, viu? Obrigada. Obrigada mais uma vez. E olha, você querendo saber as informações todas, a gente vai colocar no site do Mulheres também os contatos do Dr. Reinaldo, também da doutora Marilene. E não tenha vergonha de pedir ajuda. Não consegue resolver sozinho? Busque ajudar sempre.